Obras-primas, Francisco de Assis. Ditado na Tenda Espírita Francisco de Assis, de autoria O Racional Superior. Capítulo 1º texto da Irmandade Crudefáitica dos Óbolos de Jesus. A natureza é filha do Pai Eterno, que vos criou por obras dele com carinho e perfeição, juntando todos de um só, como assim são irmãos. Na atmosfera de atualmente, por traduções de inclinados erros, fizeram-se grandes corrompimentos desta em diante, que abalando a compreensão de todos, faltando com a carinhosa irmandade de entre vós, nenhum é melhor que o outro. Para Deus, todos são uma coisa só. Como impune diante de vós, uns querendo ser mais do que os outros. Devido às pompas negras que vós subtrai, já de longas eras contemporâneas do triunfo mal erguido, sois crápulas hediondos de maldição, corrompidos e rompendo os textos do negro manto, não poder-se-á alcançar o que vós pensais por desigualdade de sua grande imperfeição. O orgulho dos embusteiros, formando assim por estas maneiras, trucidando assim a cor do Senhor, para ceivar suas grandezas, amesquinhando uns aos outros para algo alcançar, em domínios de profundas trevas, e tudo se acabar. Ignônimos escribas errantes, que mofam na escuridão, quem não tem roupa rompe o avante, e quem tem pompas vai ao chão. As pompas não valem nada, riquezas das trevas negras. Quem evolui tem tristeza no passar daqui para lá. O egoísmo hediondo, de cruéis verídicas traduções, que crescendo dia a dia, vos tirando de todas as atenções, derrubando a jorro no chão por essas mesquinhas questões. Naturezas de porfírios comumbentes da verdade, apresentando tudo o que querem, embebidos por vaidades, não chegando a alcançar as moradas de Jesus por suas pompas ricas. És um carregador da cruz, bárbaro, que não aguentas o sofrer Jesus, procurando por mãos próprias as riquezas, vos conduz ao auge das trevas negras, vos tirando da luz. Nos montes das velhas guardas, nos pompilhados semblantes, todos muito confiantes com o separatismo de Lúcifer, coifados e estragados todos esses condenados, dinheiro diabólico que por escribas falsos foi inventado, traidores do Pai Eterno e hoje são condenados. Esse é o falso homoforento que com o século desaparecerá, daí a nascente pura das mais viris inclinações de todas as criaturas, filhas de um Pai só, que por causa do dinheiro vos
vos deixa só, ligando as vaidades erguidas, com o domínio de pompas fingidas. O cadafalso vos espera, ele vos acompanhando. Dinheiros, sinônimos de traidores, que vão atraiçoando. O dinheiro é maldito, não foi botado na terra por Deus. Judas, ao manicômio, teve que atender a Deus. Na era que foi feito o dinheiro, foi uma era extravagante. Deus desceu ao mundo para ensinar seus navegantes, achando eles em treva. Diziam que o dinheiro levava-os avante. Quem se finhar em dinheiro não tem Deus. E quem se fiar em Deus tem o dinheiro. Tudo se acaba com o desenrolar dos séculos, a luz chegando devagar e as ruínas se descortinando. Foi dito nesta era por Jesus, ambicionando por completo o dinheiro, que este havia de desaparecer da terra um dia. Os homens daquela era começaram primeiramente a fazer dos objetos. Depois de longos passados, começaram então a valorizar o papel. Depois do papel, começaram a dar valor ao couro. Depois, purificando, entraram com o cobre, e mais purificado é o que rola hoje em dia. Tudo isso que vós sofreis é por traduções anteriores, que não está no vosso alcance. O Pai assim queria. Os mais é que se fizeram donos. Quiseram por ambição unânime, sendo este o inimigo de todos vós, e só serve para vos botar dentro de uma fogueira eterna, até o dia do juízo. Assim como foi isto, tem sido tudo, do princípio dos homens, corrompidos, destruidores das leis do vosso Pai, e que até hoje se encontram todos em contradições. Naqueles tempos culminados de paixão pela natureza, deixaram-se levar, erguidos de pompas, não querendo eles aceitar o que Jesus chamava-os a atenção. Eles tinham Jesus como um homem de grande imperfeição, deturpados de consciências próprias, malignos a seu bem-estar. Não souberam aproveitar as lições do Salvador. Tudo hoje se encontra aclamorado em ilusões, guerras e mais guerras, para destruir as multidões. Até os homens da terra perderam todas essas imperfeições. A guerra não vale nada, sempre vale muita coisa, sempre procurada da ambição. Estes castigos em vão. Se os homens literatos abrissem as ideias em tempo, já tinham sanado todos esses tormentos. Evoluídos dos princípios por castigo, já vem assim devido a esses corrompidos e mundos egoístas para se assenhorar de tudo de que ele não fizeram. Pondo tudo a seu eu e no seu modo de pensar, conduzidos pela ambição de tudo alcançar por esses dotes e meios em sua mão, fulminados ativos que até hoje não tiveram o perdão, culminando nas densas práticas, nos terreiros malignos da escuridão, e dizem serem grandes sábios, enganando os vossos irmãos. Na macumba moforenta, como dizem os ignorantes aquilo,
São judeus errantes das eras primitivas de labor, que consistem até hoje nas guerrilhas contra o Senhor. Sucumbidos de ardência por não encontrarem o amor, dia a dia enfraquecidos se encontram todos esses corrompidos das eras atmosforenta, que se julgam ser vencedores do núcleo dócil do amor, que estão custando como nunca para encontrar a cor. Estes são judeus errantes, filhos de nosso Senhor. Sem perdão, nas trevas mudas vão tombando devagar. Todos esses que dão ouvidos, moribundos desta ordem, caducos, falsos, dementes, que ainda se encontram fracos que os alimentam. Por não saberem o que fazem, vão virando serpente. Magia negra não é nome, que se fazem assim saber. Aqueles são os monges do passado, que vós ainda não podia divulgá-los, desta era porque não dão a perceber. Dizem com diferença tudo ser. Esses são moforentos traidores de Cristo, e que até hoje se batem em vencê-lo, não encontrando o caminho, e sim vão de manso em manso esquecendo, até chegar o dia, a alegria do velho mundo, que todos sucumbem por essas paixões, são tentados por esses moribundos para as negras velhas pairagens, que dessas são eles os donos, querendo subtrair-vos com gestos de árdua falsa, vão pleiteando e condensando as massas evoluidosas, que não podendo divulgar sequer estes mistérios, tombando dentro dessas vis paixões, chorando em focos de tristeza a jorro, culminada por esta faina, descem a plebe do avante e sucumbem na negra fonte de Iscariotes. Nas suplas amarguras, eles, moforentas de outrora, regem e como estão em obediência aos traidores de Cristo, do que mesmo para eles se encontram atualmente numa solução de catástrofes, não procurando saber o fundo do nascente, porque vós sois mais guiados por estes, e eles vos tapando a vista, culminados por essas forças malignas desse monstro, que vós tanto amais e obedeceis, sem saberem o que estão fazendo. Amam, porque vivem desta maneira, sem compreensão uns com os outros, comendo o moral de um para outro, juntinho dele vós estáis. Deus agora quer fazer a separação de vós. Com dificuldade eu expando para mostrar-vos a luz do Eterno Pai, para que vos tire desta imperfeição grandiosíssima e que vós o achais satisfeitos, na mesma hora sempre se maldizendo com os acontecimentos diante de vós, corrompendo-vos e vos servindo de porta-voz para eles, sem saber diferenciar, porque são muito finos e pretende vos derrubar. Se apresentam como grandiosíssimos diante de uma mistificação tão perfeita, e que vós ainda não tendes a cor do Senhor, e corrompidos por traduções anteriores. Não é possível que vós alcanceis a luz verdadeira, devido serdes um grandiosíssimo embusteiro. Convencido por traduções de escriturações falsas, feitas do mesmo teor,
devido ao corrompimento que vós vos achais até a data presente. Então, esses miliantes se aproximam vagarosamente desses estudantes, conservadores de grandes realidades. Vos atraís nos nossos modos de concentração, pensando que o meio é elevado, e só daí nascer a luz da verdade. São esses acetinados evoluídos com grande antiguidade. Sabem fazer o disfarce como uns grandes intelectualizados. Animadíssimos vós atendeis, se enchendo de glórias por este alcance, que vós não dais. Julgam estar em mar de rosas, eu só vejo mar de sofrimentos. Como quereis ser tão iluminadíssimo quanto vós, sois um mistificador. Irmanado com estes moforentos, dando traduções de acordo com o seu eu de grande perfeição e que até hoje não se vê. Como vos orgulhais tanto por este mesquinho saber, que até hoje vós caducais com os mistérios espirituais, e que todos estão neste alcance, mas não das maneiras que vos tende evoluído, com tanto ardo de ciência. Ele tem o livre-arbítrio que até hoje Deus vos confiou. Como vós todos assim agis, Deus já vos podia ter mostrado e dado mais provas desta culminante alegria que vós todos vos incomodais para obtê-la. Mas assim ele consentiu, desde os princípios e até hoje, para o castigo destes miliantes monstros, vós emblomados e misturados, e por vossa ambição também, esta a ganância que vós não levais ao além. Culminados de paixões bestiológicas, irmanados por essas vicissitudes, por esses moforentos de outrora, aumentando dia para dia os vossos tormentos, até que sejam irradiados pelo Pai Celeste, um testemunho mediante este, para que descortine estas malignas serpentes, que julgam ser uma coisa por outra e que vocês não estão no alcance de apurá-la, devido aos vossos hábitos de nascença. Todos têm o dom da luz, todos filhos de um Pai só. Mas ninguém a este, e sim só por sua conveniência. Conveniência mesquinha, que não sabem o que estão fazendo, atropelando, atordoados por esses moforentos venenosos. Então vos digo que na terra está tudo esclarecido ao contrário. É evidente isto que vos digo, e que vós procurais o abrigo até hoje, mas vós não o encontrais. A verdade está por esses moforentos traduzida desde os princípios da formação do mundo, a mentira. A mentira em afeição a eles trazida como verdade, até hoje vós encontrais aclamorados de sofrimentos e tormentos, chamando o Pai de hora em hora e sem verem a cor dele. Seguis vós todos em grande abismo, como de longe vem seguindo, que até agora não se afastaram, por falta de conhecimentos. As investigações têm sido demais pelos egoístas e embusteiros, para as pompas serem mais altaneiras. Todos a estes são dados intuitivos, são dados por intuição para assim vós procederdes, para que encontreis mais um pedacinho de tormento.
Nas decadências da vida, todos assim vão caminhando para os triunfos da escuridão, atendendo esses plântons. Nos séculos bissextos de anteriores eras, o Messias não se falava mais. Depois que surgiram esses investigadores do prisma, é que começaram a nascer com tais tendências de semelhantes fatos, que vós conservais até hoje, para vos jogar no buraco, quebrando assim todas as grandezas por essas traduções viciosas, criadas dos escribas falsos, que até hoje se acham todos sem governo. Daí então, época depois, é que começaram a nascer dúvidas, e até hoje batalham para encontrar a perfeição de Deus. Todos esses trucidantes convertidos de capacidades para definir as naturezas mediocranizadas, cansaram-se depois formando tudo a seu modo de ver, cuidadosamente imbuídos pela ilusão, atraídos pelas grandezas, fazendo assim, tirando histórias acabrunhadoras, que ao chegarem em estado de vigília, ficam todos em péssimas condições, enrolados nos gases sem fulgura do Senhor. Traduzentes diziam eles serem o prisma do Senhor, construindo histórias e dizeres, almodando com benefícios próprios. Está claro que daí não podia nascer a realidade como podia até hoje. Nas alturas dessas medidas, crepusculosas, sem fundo, os traidores desta época contemporânea julgam vencer o júbilo na vida. Vêm sacrificando toda a irmandade que não tem compreensão diante uns dos outros. Sucumbem de dia para dia, por seus procederes meliantes errados, faltando com os cuidados de investigarem os princípios naturais das ordens. Mofando em turbilhões de erros, sem alcance a alvejar, por conquistas mal apanhadas e traduzidas por vós, os estudos da atualidade presente são divulgando coisas muito diminutas, quero dizer, coisas entre vós, não podendo alcançar a direção direta por não começardes dos princípios, que começaram todos em desequilíbrios e que por este proceder vós sofrereis e procurando aniquilá-lo. Este sofre por meio de traduções muito recentes, não podendo chegar a uma conclusão perfeita. O embrutecimento de vós, já animalizado com o erro, é que vos tarda de dia para dia o caminho futuro. Todos assim querem alcançar, só sabem chamar pelo Pai, não sabendo como poder encontrá-lo. Saibamos que é muito triste o filho que tem pai e que não sabe se ele existe ou não. A ignorância é o abalo de todas as perfeições, que julgando-vos de um lado para o outro, sem deter-vos numa direção reta ao destino de todos os filhos. Vós sois filhos que, pungente de paixão, nosso Senhor Jesus Cristo tem pela grande ingratidão que há séculos foram formados e de séculos reinam então. Este mundo, vós dizeis que é um mundo de martírio. Enganai-vos a vós próprios com traduções desta ordem. Quem assim os fez foram vós. Por suas ambições de galanteadores e governadores, e sim, sendo de uma coisa que não comprou a ninguém e não plantou para explorar. Com grande veracidade e autoridade, sem dar obediência ao dono, como vós assambarcais, tudo nessas condições,
sem dar obediência ao Pai. Vós sois ladrão? Eu acho que não. Então, por que não fazeis e não cumpris a tua obrigação? Julga-se senhor de si, fazendo tudo que bem lhe parece até a data presente. Todos vós para Deus, Pai de misericórdia, são infiéis, hipócritas, moribundos, moforentos, que até hoje não sabem ter e finge ter esta compreensão. Como já vos disse em anteriores frases, que a verdade ainda não está esclarecida, como todos vêm professando. Professam justamente com escribas falsos, amando seu bem-estar e definhando as grandezas do Pai eterno. Não foi por aí, com essas pompas fingidas do Vaticano enegrecido, que vos leva às acandoradas moradas. O dinheiro não é que vai pagar as suas dívidas. O dinheiro não é que vai fazer de um imundo perjuro o bom. O dinheiro, sinônimo de Caifás, que aí está com este dito, e quem se fia nele só pode ser um corrompido das ordens do Pai eterno. E assim sendo, o que é que vocês esperam daí? O abismo de Judas errantes, tradutores de pompas negras. Como queres ser feliz, que com fingimentos ergues, com caridades falsa, para livrar-vos do sofrimento? Enganaste por completo. O dinheiro não traz paz nem felicidade para alguém na terra. Por Caifás foi feito para subtrair-vos do seio do Pai. Como queres enxergar a luz, se procuras apagá-la dia para dia? Com estes modos fantásticos que Caifás plantou para vós, senhores do mundo errante, irmãos de judeu errante, como podeis alcançar o júbilo, se o júbilo vós não concebeis? Nas alturas destes testemunhos fracos, eu liberto-vos do abismo. Saibamos que vós caminhais, se não olhardes para trás, para uma fogueira enegrecida, que só poderá vós em amargura passar. Tenho lições, estas ricas, culminadas de muito fulgor, para dar-vos em outros capítulos minuciosamente, para a vossa compreensão. O mundo seria de outra forma, se não procedessem a princípio, como assim procederam. Este era um mundo cheio de primazia, se concebessem a ordem do Pai, que se abalou para vos vir ensinar. Vós não quisestes atendê-lo. Até aí foi tudo muito bem. Quando o pai viu o desequilíbrio dos filhos, desceu mais depressa para vir consertá-los. Os filhos, enegrecidos pelas imposturices de falsos Judas, não quiseram aceitar e, dizendo ser Cristo, um grande criminoso, libertador de maldades profundas, naquela era grandiosíssima de fulgor. Juraram e contestaram que ele era um ambicioso, que queria governar o reino, que já estava tão valoroso. Cheios de vícios, peregrinidades, ainda estava em tempo de serem cortados os males de até então. Mas Judas, resolvendo, ergueu-se para trucidá-lo como um venenoso, que pudesse amesquinhar os sábios monstros, antronômagos da podridão, que hoje se encontram abafados dos martírios, amontoados com trufas negras derramadas entre vós. O Pai não tem culpa. O Pai vem ensinar-vos.
mas não quiseram reconhecer, então deixando ele ser concebido de todos os sacrifícios, para mais tarde julgar e fazer de vós todos o que ele bem entendesse. Penalizado, com grande compaixão de ver os filhos quererem chegar à beira dele, procurando sem saber como, resolvendo o seguinte: justificando os antepassados daquela era por estas escriturações, para libertar-vos para o alívio, para libertar-vos da maldade e chegando de lentos passos para o caminho da verdade. Eis aí as razões destas transfigurações de dotes dados pelos fariseus a títulos religiosos, para usufrar e amenizar as suas necessidades de seus peregrinos errantes. Para levar o trono fantástico avante, que vós tem quebrado todas as luzes que podiam já ser chegadas. O mundo, com o decorrer dos tempos, será transformado por meio dos jubilosos cumpridores do dever, que encaram esta escrituração para a vossa salvação. Triunfadores guerreiros do Pai, o Pai vos dará força para vencerdes esta jornada, que já de muito deveria ser. Sufocados pela sede, uma gota de luz, não sabendo como encontrá-la. E eis aí está, meus filhos, quem chora e soluça para encontrar o seu destino e batalham para o Pai chegar. Os sentidos que eu vos dou de asférico, compungente amor, para que não sufraguem, para que vejam a cor. Nabor foi um desalmado pelas crispas erguidas de condensador das almas perdidas, que fingindo mistificava ser potentado do dever do arrependido e condensando-se com seu orgulho de primazia, falseou e não tendo memórias vivas para esclarecer, como tem no texto do catolicismo, engrandecimento a este falso escriba. Nabucodonosor suspirava-lhe encontrar um tempo que pudesse daí fazer a sua formação para enganar todos os seus irmãos. Este é que os escribas falsos elogiam como tradutores do prisma dos óbolos de Jesus, e sim, antitradutor, ceivando as suas pompas para erguer e humilhar, como vós hoje estão acostumados a fazer. Este foi um juiz dos juízes de crimes. A Jesus ele deve. Como quereis traduzir umas verdades como esta, se não tendes o fundo do saber necessário? Nascidos de Messias, Alcântara foi desterrado por suplícios de Judas, não podendo todos esses textos, com testemunho, afirmando veridicamente, para traduzir as suas pompas de gala negra. Tomás de Aquino, compartilhando dessas traduções, frade sábio da escuridão, tradutor de muita veracidade, para sua abnegação, não tendo textos verácicos de formação para essa grande atenção. Francisco de Assis, libertando-vos da escuridão.